Amém. Graça e a paz, queridos. Vamos, antes de propriamente fazermos a leitura bíblica, feche os teus olhos, eleva o teu coração, curva a tua cabeça e vamos mais uma vez falar com nosso Deus. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor Deus, disponível à ação da tua graça, à ação do teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, continua a falar com todos nós. Continua, Senhor Deus, a se revelar, Senhor Deus, a cada um de nós. Fala conosco agora através da tua palavra. Já te percebemos, amado Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus, porque a tua palavra, ela não falha e ela não mente, porque onde estiver dois ou mais reunidos no teu santo nome, ali está o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, prepara o nosso coração neste momento como terra boa, para que a tua palavra, que é a tua semente, venha cair, germinar, brotar e possa dar bons frutos onde quer que nós estejamos. Quanto a mim, não olha por servo fraco, falho e pecador que sou, mas tende misericórdia, amado Deus, da minha vida. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Não me deixe, amado Deus, falando aqui sozinho. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor Deus, a cada coração. Porque se somente for as minhas palavras, nada acontecerá. Mas se o Senhor falar nesta noite, com certeza vidas serão renovadas, vidas serão transformadas e regeneradas para a glória do teu santo nome. Fazes, ó Pai, bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Vamos fazer a leitura mais uma vez, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Diz assim um texto: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Queridos, esse texto, ele nos ensina claramente que o discípulo, ele é falho. A falibilidade do discípulo está expresso aqui nesse texto. Apesar de o mestre, que é Jesus, ser perfeito, o discípulo, ele sempre será falho. Apesar de algumas pessoas cobrarem perfeição na nossa vida, por sermos cristãos, sempre haverá aqui ou ali falhas de nossa parte. Mas o problema, queridos, não está em nós podermos falhar, mas está na capacidade da intensidade do nosso arrependimento, que traz transformação de vida, que traz mudança de atitude, que traz mudança de mente. Afinal, a palavra arrependimento, no original é metanoia, e a palavra metanoia tem uma tradução que se diz mudança de mente. É conversão de caminho, é conversão de pensamento, é você estar pensando como Adão, mas agora passar a pensar como Jesus de Nazaré, como Filho de Deus, é ter a mente de Cristo.
Pedro, ele acaba negando a Jesus, mas o negar a Jesus não tem nada a ver com a falta de amor. Porque você pode amar a Jesus, mas mesmo assim negar a Ele. Porque eu não preciso, para negar a Jesus, colocar estampado em uma camisa, em uma bandeira, na minha rede social, eu sou anti-Cristo, anti-Jesus. Afinal, essa palavra anti hoje está muito propagada. As pessoas hoje é anti tudo agora, porque infelizmente aprenderam a pensar dentro de uma caixinha. Então eles são daquela forma, se não são a favor, são extremamente contra. Eles não conseguem fazer o meio termo. Mas somente um falou que não aceitava o meio termo. Esse era Jesus. Quando ele diz que comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Mas todas as outras coisas não têm uma verdade absoluta. Somente em Cristo e na sua palavra existe essa verdade absoluta. Eu não preciso estampar a minha rede social para dizer que eu nego a Jesus. Eu não preciso todo dia, de manhã, à tarde e à noite, fazer uma publicação. Eu não preciso de um carro de som. Eu não preciso sair por aí gritando que eu nego a Jesus. Porque negar a Jesus tem a ver com as minhas atitudes. Negar a Jesus tem a ver com as coisas pequenas e diárias da nossa vida. Negar a Jesus tem a ver com negar os princípios que Ele estabeleceu de vida para mim e para você. É inquestionável que Pedro amava Jesus. Nós não podemos questionar o amor de Pedro, que Pedro tinha por Jesus. Afinal, ele participava do grupo mais íntimo de Jesus ali, dos 3 mais chegados. O trio de base de Jesus estava ali, e um deles era composto por Pedro, era Pedro, Tiago e João. Sempre estava presente nos milagres, sempre estava presente nos momentos em que Jesus se retirava para orar. Sempre era o primeiro disposto a responder às perguntas de Jesus. Pedro tinha certeza do caminho que estava seguindo. Certa vez, diante das palavras duras de Jesus, os discípulos disseram: Mestre, tem muita gente que está deixando de seguir a gente, tem muita gente que está abandonando o barco. Mas Jesus olha para ele e diz assim: vós não querem ir também com eles, não? E aí, como sempre, Pedro salta na frente e ele diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro, ele sabia com quem estava. Pedro foi um dos primeiros que foram chamados a caminhar com Jesus. Era um pescador, era um homem simples, atraído ali pela mensagem de Jesus, conhecia característica do Cristo. Quando André se depara com Jesus ali, que é o seu irmão, ele vai ao encontro de Pedro e diz: encontramos o Messias, a qual nós esperamos, e Pedro acaba largando tudo para seguir a Jesus. Certamente ele era ali um microempresário da região, na área de pesca, e ele abandona trabalho, abandona tudo, para ser agora pescador de homens, pescador de alma. Mesmo Pedro caminhando 3 anos com Jesus, mesmo tendo largado tudo para seguir a Jesus, mesmo tendo certeza do caminho que estava seguindo, Pedro mesmo assim não foi isento em poder negar a Jesus. Se Pedro, que é Pedro, negou a Jesus, o que dizer de mim e de você? O fato é que temos a oportunidade, queridos, de aprendermos com algumas atitudes de Pedro para não cometermos o mesmo erro. Temos a oportunidade de olhar para as atitudes de Pedro e não negar a Cristo nas mesmas coisas em que Pedro negou. Temos a maior cautela, o maior cuidado, para que a nossa negação seja a mínima possível na nossa vida, a ponto de ser imperceptível, a ponto de somente o Senhor ver em nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso. Uma primeira coisa que eu gostaria de destacar na atitude de Pedro é que Pedro se sentia alguém que era autossuficiente. Ele achava que se bastava, ele achava que era o cara, ele achava que poderia resolver tudo na sua força, no seu próprio braço.
Era possível que ele achasse que ele era o mestre e Jesus era o discípulo, que ele era o Deus e Jesus era o servo. Jesus disse que ele iria trair, que o diabo havia pedido para peneirar ele, para testar ele. E Jesus, ele diz assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, porém, quando se converter, fortalece lá os teus irmãos. E o interessante aqui, queridos, nesse texto, que está lá no mesmo capítulo, versículo 31, que Jesus, ele não pede para que o diabo desista de tentar a Pedro. Ele poderia muito bem: o diabo me pediu para te peneirar como um trigo, para te tentar, mas eu disse assim: repreendo, não vai fazer isso com Pedro. Mas essa não é a atenção de Deus. Deus, ele permite as tentações, Deus, ele permite as adversidades e as dificuldades para que o nosso caráter seja forjado semelhante ao caráter de Cristo, para que a gente possa servir, ser fiel a Jesus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tentações. E Jesus, ao invés de livrar Pedro da tentação, ele diz assim: eu orei para que o teu coração se encha de fé. Eu orei para que a tua fé não desfaleça diante da tentação, para que mesmo assim você esteja ainda em comunhão com Deus. Mas Pedro, cheio de altivez, mas Pedro, cheio de si mesmo, e eu acredito naquilo ali que não era maldade de Pedro, ele acreditava que ele era daquele jeito, ele acreditava que amava o suficiente o Senhor, porque o coração do homem, ele é enganoso, mas Pedro ainda não atentava para isso. E Pedro, no versículo 33, ele responde ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto à prisão quanto à morte. Quantas vezes, queridos, eu e você não falamos, em alguns momentos, convicto, que estamos dispostos a morrer por Jesus, que estamos dispostos a passar toda e qualquer situação por Jesus. Quantas vezes, queridos, nós não falamos que agora nós não queremos mais outra vida a não ser servir a Jesus. Queremos entregar a nossa vida a Jesus por inteiro. Quantas vezes nós cantamos aquela canção: gastarei a minha vida aos teus pés. Mas quando um irmão precisa de alguma coisa, nós não temos muitas vezes nem a coragem de trocar a roupa em casa e poder sair para ajudar. É porque nem sempre, queridos, aquilo que nós falamos é aquilo que de fato está no nosso coração. Negamos a Jesus muitas vezes quando falamos que cremos num Deus Todo-Poderoso, mas que diante de alguma adversidade, diante de alguma dificuldade na nossa vida, nós agimos como se Deus não existisse. Negamos a Jesus quando muitas vezes o nosso sentimento e as nossas vontades, mesmo falando e gritando mais alto, contraria a vontade de Cristo, e mesmo assim nós obedecemos a ela. Pedro se achava extremamente autossuficiente. Eu jamais irei negá-lo. E Jesus, ele diz: ainda hoje, Pedro, 3 vezes tu me negarás que me conhece. Tu está disposto, está dizendo que está disposto a me seguir. Tu está disposto a ir para a prisão por mim. Tu está disposto a morrer. E Pedro, como se dissesse assim: se alguém vier lhe pegar, primeiro tem que passar por cima do meu cadáver. É por isso que Pedro é repreendido por Jesus. Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás, arreda-te de mim, opositor, porque tu não conheces os planos de Deus, tu só cogita das coisas dos homens. Tu acha que as coisas são resolvidas aqui pela força do braço. Tu acha que tudo aqui que a gente vai resolver depende da tua sabedoria, depende da tua intenção e da tua vontade. Mas há uma palavra em Provérbios 16 que diz que o homem pode fazer planos, mas a palavra do Senhor, a resposta do Senhor é que é certa. Pedro se achava muito autossuficiente. Pedro se achava que estava à frente dos demais. Mas Jesus, ele não deixa que Pedro fosse tentado, não como uma pegadinha, não para querer, de certa forma, derrubar Pedro.
Mas a vontade era forjar o caráter de Pedro, para que Pedro se reconhecesse que ele era falho, que tudo aquilo que ele pensava, imaginava e tinha intenção, muitas vezes estava fora do alcance dele. Uma segunda coisa, queridos, que nós aprendemos, além de Pedro ser autossuficiente, ele, ao ver que Jesus foi preso, ele passa a seguir Jesus de longe. Ele, ao invés de poder se declarar, de poder dizer assim, eu sou um deles, eu estou com ele, ele vai escondido por ali, tentando ser um infiltrado, seguindo Jesus de longe. Mas eu digo a vocês nessa noite, não dá para seguir Jesus de longe. Apesar que hoje nós estamos impedidos de estarmos aqui juntos uns dos outros, mas isso não significa que nós não estamos seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus é muito mais do que fazer parte de uma instituição, de uma denominação religiosa, de estar debaixo de um teto de 4 paredes. Seguir a Jesus é poder se relacionar com Ele. É poder se confundir com Ele. É poder se autodeclarar em todo e qualquer momento, de acordo com as suas ações e as suas atitudes. É necessário se envolver com Jesus. Não precisa, não se trata simplesmente de eu fazer alguma coisa para Deus, mas se trata extremamente de quando eu estiver fazendo algo para Ele, eu me permitir que Ele faça algo em mim. Quando Jesus ele diz a boa obra, quando a palavra de Deus ele diz, aquele que começou a boa obra, um dia há de terminar. Ele não está falando simplesmente em melhorar a sua vida financeira. Ele não está falando em melhorar o seu relacionamento em casa. Ele não está falando simplesmente em dar saúde a você. Mas ele está falando em forjar o caráter de Cristo. A boa obra que Deus começou na minha e na sua vida, e que um dia irá acabar, é nos transformar à imagem e semelhança de Deus, porque esse é o propósito eterno do Senhor, é nos conformar, é nos trazer a forma do Filho de Deus. Portanto, tudo que nós temos que buscar aqui é sermos parecidos com Jesus. Afinal, queridos, nós recebemos esse sobrenome de cristão, porque nós somos pequenos cristos. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra, porque tudo aquilo que Deus tinha a fazer no passado, Ele fez por meio de Cristo. Tudo aquilo que Ele tinha a revelar, Ele se revela através de Cristo, mas hoje, tudo que Ele quer revelar, Ele revela através da igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo está hoje no mundo, através da sua igreja, que é o seu corpo. Ele abençoa a vida das pessoas, através das suas mãos. Ele entra na casa, nas pessoas, no lugar onde o homem comum não consegue entrar, o homem natural, através do homem espiritual, do qual não há barreiras para que ele venha adentrar. Ele sustenta o caído através do seu braço. Cristo, Ele está no mundo e Ele quer se relacionar conosco, ao ponto de nos sermos confundidos com Ele. Muitos dizem que gosta até do culto, muitos dizem que gosta até da palavra, dos louvores, mas quando é questionado se já se converteu, se é cristão, se é crente, se é evangélico, eles não, eu estou apenas frequentando. Não quer se autodeclarar. Mas não tem, queridos, como você viver uma vida seguindo a Jesus de longe. Ou você se envolve com aquele que é, que era e que há de vir, ou você está fora. Porque Deus, Ele não nos aceita se não for por meio de Cristo. Porque nós somos pecadores e o nosso pecado, diante da santidade de Cristo, acaba que nos lança para distante da presença dEle. Mas que através dEle, através do seu sacrifício lá na cruz, onde Ele morre e ressuscita, Ele abre um livre acesso para mim e para você. Outra coisa, queridos, que nós podemos aprender nesta noite com Pedro, é que Pedro tentou se passar por agente secreto
do reino. É como se ele quisesse por ali ser o 007 do Senhor, ali infiltrado, querendo investigar as coisas. Mas o fato é que Jesus, ele diz que eu e você, nós somos luz nesse mundo, somos luz nas trevas, somos sal, não para ficar dentro do saleiro, mas somos sal fora do saleiro, para darmos sabor com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de viver a outras vidas, para nós passarmos a inspirar outras vidas, a iluminar com a luz que não é nossa, mas com a luz que é do próprio Cristo. Não tem como passarmos despercebido, queridos. Aqui ou você é, ou você não é. Não tem como nós estarmos num lugar onde impera o pecado e nós não sermos o chato da história, o inibidor de pecado. Quando Deus ele nos fala através da sua palavra, que onde a planta dos nossos pés pisar, o local vai se tornar santo, não é que vai acontecer uma mágica, é porque onde um santo está, a presença de Deus ali estará. E isso na prática é quando você chega diante de um grupo de pessoas, de uma roda de amigos ou de amigas, estão tendo conversas indecorosas, conversas que não condiz com a decência, mas que quando você chega, as pessoas se calam. Quando você chega, as pessoas mudam de atitude, porque aonde um santo estiver, ali Deus também estará. Aonde a planta de um santo pisar, o local também se tornará santo. Não tem como a gente ficar escondido. Essa foi uma das principais causas que Pedro negou a Jesus. Se achava autossuficiente, começou a seguir Jesus de longe e tentou passar despercebido de que pertencia a Jesus. Falta de aviso não foi. Jesus avisou que haveria um sinal de alerta. Ainda hoje, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Pedro, como que nunca acreditou nesse momento, se depara com essa situação. Tu és um dele. A forma que tu fala te denuncia, porque é desse mesmo jeito. Quantas vezes nós não tivemos uma experiência a respeito de algum lugar que as pessoas nem nos conheciam e perguntaram: você é cristão? Olha, ora por mim, porque você é diferente, você tem uma coisa diferente. As pessoas não sabem nem o porquê dessa coisa, e nem sabem que não é uma coisa, é alguém chamado Espírito Santo de Deus. Hoje também nós temos um sinal. Para Pedro foi um galo que cantou, alertando a ele. Mas para mim e para você não é um galo. Desta vez é através do Espírito Santo de Deus. Quando nós negamos a Jesus hoje, que entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito Santo ele nos incomoda. Para que haja um arrependimento, para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Pedro, quando sai dali, a Bíblia diz que ele chora amargamente. E esse choro amargo é um choro como que da alma. Não é um choro de remorso. E aí está a diferença entre Judas e Pedro. Os dois acabam traindo a Jesus. Mas a diferença é que Judas simplesmente teve remorso. Por não ter talvez cumprido com o propósito, com o plano que ele tinha arquitetado. Alguns estudos dizem que Judas entrega a Jesus, não é porque ele não acreditava em Jesus, mas ele acreditava sim em Jesus, mas assim como existia um grupo chamado os Zelotes, que eles acreditavam na tomada do poder, pela força, pela luta armada, e como eles não tinham dimensão de que o reino de Deus, o reino dos céus, de Jesus, não era dessa terra, mas era dos céus. Alguns relatos históricos dizem que Judas entrega a Jesus para que no momento em que Jesus se sentisse acuado, se sentisse preso, ele ali se demonstrasse o seu poder e aí acabava com todo o jugo do Império Romano sobre os judeus. Mas o plano que o homem arquitetou não deu certo. E Judas ele não se arrepende do que tem feito, mas simplesmente tem remorso, por isso que tem um fim que teve. Mas Pedro, chorando amargamente, se arrepende porque ele tinha sido avisado. Ele reconheceu que ele não era tão fiel
como ele julgava ser, ele reconheceu que ele não tinha tanta convicção naquilo que ele falava, porque precisava ainda de um alinhamento que estava em seu coração com aquilo que ele falava. Pedro lembra das palavras de Jesus, se retira, chora amargamente. É um choro que não vai lhe afastar da presença de Deus. Esse choro amargo, esse choro da alma, é um choro que serve para lhe aproximar da presença de Deus quando você nega Jesus. Para lhe aproximar da presença de Deus quando você erra contra Ele e contra o seu próximo. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado é aqueles que choram. Mas não é que vivem simplesmente chorando por aí, não. Mas é que chora os seus pecados, é que lamenta os seus pecados e os seus erros, a sua condição pecadora. São aqueles que são aceitos por Jesus e têm a sua oração aceita, são aqueles que se reconhecem que são pecador, são aqueles igual ao publicano que Jesus ele conta essa história, que bate no peito e diz assim: tem misericórdia de mim, pecador que sou, antes de pedir qualquer coisa a Deus. É um choro que acaba nos reconciliando juntamente com o Pai. Mas o bom de tudo isso, queridos, é que essa história de Pedro, ela não acaba por aí. Apesar do texto, no versículo 62, concluir que Pedro sai dali, se retira do local e chora amargamente, a história de Pedro não termina por aí. Pedro, ele volta a pescar, volta a desempenhar as atividades que ele fazia antes de seguir a Jesus, depois que Jesus ele morre e ressuscita. E Pedro ele volta ali para o mar da Galileia, mas Jesus ressuscitado tem um encontro com os discípulos naquele mesmo lago, naquele mesmo mar, come ali com os discípulos. Imagina o Pedro um pouco acanhado, desconfiado, achando que era o momento em que ele ia passar por o maior vexame, iria receber uma bronca do Senhor, porque ele havia olhado para Pedro quando Pedro negou, mas aquele olhar que Jesus olhou para Pedro não era um olhar de recriminação, de acusação, dizendo assim: está vendo aí? Eu não disse que você ia errar, eu não disse que você ia me negar, e agora, Pedro, o que é que tu tem a me dizer? Mas era um olhar de misericórdia, era um olhar de amor, era um olhar que penetrou a alma de Pedro e fez com que ele mesmo olhasse para dentro de si e se reconhecesse. Porque se alguém quer se reconhecer, queridos, não tem como a gente olhar para o outro, para quem sabemos quem nós somos. Se a gente quer se medir o nosso nível de santidade, o quanto nós somos parecidos com Jesus, infelizmente hoje em dia nós temos um método totalmente diferente. Quando nós queremos nos medir a nossa santidade, medir o nível de aparência com Jesus, nós acabamos olhando para o irmão e dizemos: mas pelo menos eu não faço isso. Mas pelo menos eu faço aquilo outro e você não faz. Mas o fato é que o método para a gente medir nosso nível de santidade e de semelhança com Cristo é olhando para o próprio Cristo. Pedro se depara e percebe que não é aquele que ele era antes, que ele julgava ser antes. Jesus chama Pedro, depois de ter conversado com todos, e como que Jesus quisesse anular as negativas de Pedro, Jesus começa questionando e perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E faz voltar um filme na mente de Pedro. E eu imagino um Pedro ali pensando rapidamente. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a palavra amor no grego tem pelo menos 3 palavras que designam amor. A primeira é filéus ou filos, a outra é eros, e a outra é ágape, ou do verbo agapau.
O amor filos é um amor fraternal, é um amor entre irmãos. O amor eros é aquele amor carnal entre marido e mulher. E o amor ágape é o amor de Deus, o amor sacrificial, é aquele que está disposto a entregar a vida por outro. E Jesus, quando pergunta a Pedro, Jesus ele estava perguntando a Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro respondia a Jesus: sim, Senhor, eu te filéu. Eu amo com amor fraternal, com amor de irmão. Mas Jesus estava perguntando, não estava perguntando isso, estava perguntando se ele amava com amor sacrificial. E ele repete a pergunta novamente, dizendo assim: Pedro, tu me ágape? E Pedro mais uma vez responde: eu te filéu, Senhor. Tu sabe que eu te filéu. E Jesus, não contentado, pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ágape? E Pedro naquele momento se entristece mais uma vez, sabendo que a resposta que ele estava dando não alcançava a pergunta de Jesus. E ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, e tu sabe que eu te ágape. E aí nesse momento é como que Jesus, perguntando 3 vezes, é como se fosse anulando as 3 negativas de Jesus, que Pedro negou a Jesus. O interessante é que um homem rude, depois dos 40 dias que Jesus aqui na terra, um homem simples, reunidos ali, Jesus aparece aos discípulos e diz assim: olha, descerei sobre vós o poder ao descer o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha em Samaria, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Vocês não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa que está descrita lá em Joel, que sobre toda a carne será derramado do meu Espírito. Os jovens eles terão visões, os velhos sonharão sonhos, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os discípulos ali juntos com os demais acabam naquela casa ali reunidos em oração, e acontece exatamente o que havia prometido. O Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. As pessoas que estavam lá não compreendiam o que estava acontecendo. E aí Pedro começa a discorrer. Após esse dia de Pentecoste, Pedro foi o primeiro que fez o sermão cheio do Espírito Santo de Deus. Que não fez um sermão preparado, projetado, mas que simplesmente explicou aquele acontecimento ali naquele momento. E pasme,